Fala pessoal, aí hoje às 9h30 da noite, só no Premiere 1 e no Sport TV, hein? É no Premiere 1 e no Sport TV para passar um joguinho muito bom. Campeonato Brasileiro da Série A, hein? É Campeonato Brasileiro da Série A. No Sport TV 1 e no Premiere 1. Aí, vamos ver se o jogo vai ser muito bom, muito bom, muito bom. Vitória contra Flamengo. Campeonato Brasileiro da Série A. É Vitória contra Flamengo. Aí, vamos ver esse jogo. Esse jogo vai ser muito bom, muito bom, muito bom. Campeonato Brasileiro da Série A. Hein? É Campeonato Brasileiro da Série A. E o placar para Fabinete. O Flamengo vai ganhar de 3-1 do Vitória, tá bom? Valeu! Somos nós. Qualquer parada, fala comigo. Valeu. Samurai, samurai, samurai. Samurai.